Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 5 da disciplina de Ética e Gestão da Segurança da Informação do segundo bimestre, tá? Nós continuaremos aí com o conteúdo de segurança lógica e a tecnologia de segurança lógica a ser abordada hoje será a tecnologia de VPN, ou no caso aí as virtuais Private Network, certo? Ou aí rede virtual privada, traduzindo para o português, tá? Então vamos lá. Tá, o que acontece hoje com as grandes empresas, grandes organizações ou até médias empresas também, tá? Elas possuem escritórios, tá? Em vários locais de um país ou em algumas ocasiões em vários locais no mundo, tá? Espalhados aí por muitas cidades, muitos estados, certo? Não apenas escritórios, mas filiais também, enfim, né? As grandes empresas possuem aí, né, diversas conexões com outras cidades, outros estados, outros países em relação aí aos seus negócios, certo? Como que se dá essa comunicação entre um escritório e outro localizado em extremos diferentes, tá? Antigamente, essa comunicação ela poderia se dar aí através do arrendamento de linhas de transmissões telefônicas, tá? As empresas elas alugavam essas linhas de transmissão telefônica para que essas linhas pudessem aí suprir a necessidade de transmissão de dados, certo? Por exemplo, digamos que uma empresa brasileira que tem, né, escritórios em vários locais do país, eles alugavam aí redes telefônicas para que esses escritórios conseguissem se comunicarem, né? Conseguissem aí manter a troca de dados e o acesso aí entre um escritório e outro. Não apenas escritórios, mas entre fábricas, instalações, né? Entre sede e filiais e etc. Tá? Isso tinha uma grande desvantagem, certo? Era o custo. As redes privadas elas tinham um grande custo, principalmente por questões de necessidade diária, tá? Então a comunicação ela deveria acontecer e estar disponível a todo momento. Então esse arrendamento de redes telefônicas dedicadas, né, tinha aí um custo muito elevado, certo? E essa utilização dessas redes dava-se o nome de rede privada. Uma rede privada é uma rede específica aí para troca de informações entre, né, as instalações ou escritórios, sede, filiais de uma organização, certo? Não é uma rede aberta ao público como, por exemplo, a internet, tá? E isso era muito legal em questão de segurança, uma vez que uma rede privada ela não está aberta ao público. A única forma de os dados vazarem seria um acesso aí físico, no caso a rede ser grampeada, tá? Hoje é um pouco diferente porque as redes privadas muitas vezes elas estão, né, por necessidade conectadas à internet, tá? Então existia um problema que era o custo financeiro, certo? Para arrendar essas linhas telefônicas, no caso alugar linhas de concessionárias telefônicas, tá? E isso tinha um custo muito elevado que muitas vezes não se justificava, tá? Não se pagava, não se cobria com o serviço a ser trocado ali entre os escritórios localizados em vários lugares daquele país ou às vezes até no mundo, certo? Tá, então surgiram as redes públicas, né? Especificamente a internet, tá? E as empresas fizeram a migração para a internet, certo? Mas não desistiram da utilização da segurança, tá? Então para isso foram criadas as VPNs, são as virtuais Private Network, tá? Que são redes aí seguras, utilizando como base de transmissão redes públicas, no caso a internet,
certo? Então, VPN são redes sobrepostas às redes públicas, mas com a maioria das propriedades das redes privadas. Como assim? Tá? Uma rede privada, ela tem todo um esquema de segurança, de criptografia, tá? De autenticação de usuário, de autenticação de dispositivo, certo? De métodos para manter as informações íntegras e confidenciais durante a transmissão, certo? Então, essas propriedades, ao serem utilizadas na internet, dá-se o nome de VPN, certo? E por que são redes virtuais? Porque são redes criadas em cima de uma infraestrutura já existente. Tá? A gente não cria a estrutura do zero, não se instala o sistema de cabeamento, não se instala as redes de transmissão em longas distâncias, elas já existem. Tá? Então, basicamente, uma rede virtual privada, ela vai criar uma estrutura lógica em cima de uma estrutura física já existente, que nesse caso é a internet. Tá? Então, as redes virtuais privadas, elas podem ser constituídas aí diretamente sobre a internet, tá? Onde em cada escritório ou em cada extremo de uma rede nós teremos aí firewalls que irão criar túneis de criptografia entre um ponto e outro, mantendo assim as comunicações seguras, certo? Além dessa vantagem, é possível também que o novo usuário seja acessado estando em qualquer local do mundo, desde que aquele usuário possua acesso à internet. Então, será criado também um túnel de criptografia para aquele usuário. Nas redes privadas tradicionais, nas quais são definidas aí por estruturas físicas, tá? O usuário não conseguiria se comunicar estando fora do perímetro dessa rede, tá? Uma vez que a estrutura era física e não lógica. Tá? Um exemplo, nós temos aqui um escritório em Londres e um escritório em Paris. Tá? A comunicação entre esses dois escritórios será feita utilizando a internet, certo? E em cada escritório há um firewall, certo? Um equipamento de segurança que nós inclusive já abordamos em aulas anteriores, e esses firewalls eles criam aí um túnel de criptografia, certo? De um para outro, é um túnel de criptografia de ponto a ponto, tá? E trafegarão nesse túnel de criptografia aí apenas os dados da organização, certo? Ou no caso aí os dados referentes aos dois escritórios. Quando um usuário ele está em um ponto distante da empresa, certo? Ou de um desses escritórios, ele pode se comunicar também ao firewall, no qual o firewall vai criar aí, né, um túnel criptografado para que os dados sejam transmitidos de forma segura, certo? É o caso do nosso computador ali que representa uma residência e do outro computador que representa um usuário que está viajando, por exemplo, né, durante um voo, tá, entre um país e outro, certo? Essa é a estrutura real. Nós temos a internet, certo? Estrutura pública, e nós temos uma estrutura privada com protocolos criptografados, túneis criptografados, firewalls atuando aí para autenticação de dados entre um ponto e outro. Então, essa é a estrutura real. A rede trata basicamente como uma estrutura única, certo? Então, para a empresa, é como se o escritório estivesse ali conectado fisicamente, né? De um escritório A a um escritório B, certo? Ou de um ponto A a um ponto B, sem a utilização da internet, uma vez que foram criados túneis criptografados, tá? Certo? E o que ocorre com os firewalls? Porque eles têm um papel importante, tá? Os firewalls eles criam um parâmetro de segurança chamado Security Association,
tá? Que nada mais é que uma associação de segurança, onde um firewall estará associado a outro firewall, e aqueles dois firewalls ali criarão um túnel criptografado, e esse túnel criptografado manterá ali a integridade e a confidencialidade das mensagens, certo? Enquanto elas estiverem sendo transmitidas, tá? Os firewalls podem definir diversos parâmetros, né, como por exemplo os serviços que utilizarão aquele túnel criptografado, o tipo de criptografia, se é criptografia simétrica, assimétrica, certo? Quais as chaves que serão utilizadas, né, nesse método de criptografia, tá? E além dos nossos firewalls, nós temos um protocolo que permite aí que os dados sejam criptografados e que os túneis sejam criados, tá? Além disso, existem, claro, diversos protocolos proprietários de organizações diferentes, como por exemplo da Cisco, que definem ali em alguns momentos seus protocolos próprios de criptografia, tá? Mas nós temos um protocolo genérico, certo? Que é o IPsecurity, tá? Também chamado de IPsec, certo? E ele é utilizado para gerar ali o tunelamento entre, tá, um firewall e outro, tá? Tunelamento é o nome dado aos túneis aí criptografados que serão gerados entre um firewall e outro, certo? E a partir desse tunelamento, os escritórios eles conseguem trocar dados, né, em apenas uma associação de segurança, em uma Security Association. Eles conseguem aí trocar os dados sem se fazer necessário a execução de uma Security Association a cada troca de mensagem, certo? Tá, e o IPsec aí também vai disponibilizar aí integridade das informações, sigilo, certo? Das informações, integridade vai manter a informação íntegra, livre de alteração durante o processo de transmissão. Sigilo vai manter a informação confidencial, tá? Livre de acesso por pessoas não autorizadas, tá? E também vai definir ali alguma imunidade, certo? A análise de tráfego, tá? Mesmo que um usuário mal intencionado tente ali analisar o tráfego com algum software, né? Como o Sniff, por exemplo, esses dados estarão criptografados graças ao IPsec, tá? Os túneis eles iniciam e terminam nos firewalls, como nós falamos, tá? E aí após os firewalls nós temos as redes, né, locais das empresas, certo? E essas redes locais elas não se misturam com a internet, certo? Uma vez que foi criado um túnel, certo, que separa virtualmente a rede privada, no caso aí a rede da empresa, da internet. Isso tudo de forma lógica, certo? Então as tecnologias utilizadas aí para VPN, né, são os firewalls, tá? Aliás, as tecnologias utilizadas para segurança básica, certo? No momento da comunicação entre um ponto e outro, estando esses pontos localizados em locais que não pertencem, em locais que pertencem à mesma empresa, mas através de uma rede que não é proprietária, nós podemos aí termos uma combinação de firewall, uma combinação, né, de VPN e IPsec, que formarão aí, né, um arsenal de segurança para o tráfego das mensagens entre um ponto e outro da empresa, utilizando para isso a internet, tá? Caso vocês tenham dúvida, entre em contato com o professor. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, até a próxima.